Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Então, como prometido, hoje tem conteúdo novo, tá? O conteúdo de hoje é muito simples, muito fácil e requer apenas uma visualização simples das coisas. Tudo bem? O conteúdo de hoje se fala da geometria do táxi. Apostila, página 81, beleza? Página 81, vocês podem ver lá a geometria do táxi. Olha só, ele diz o seguinte: a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, correto? Bom, vamos lembrar quando eu falei com vocês de ponto, reto e plano, que eu disse para vocês que entre dois pontos passam apenas uma reta, tá? Então, a partir dessa ideia, a gente vai entender o que é a geometria do táxi. Bom, a geometria que estudamos, a geometria euclidiana, nos diz que sim, tá? Geometria euclidiana é a geometria que nós estamos estudando, que fala de ponto, reta, plano, ângulos, figuras geométricas e por aí vai, tá? Então a gente vai dar uma aprofundada aqui na geometria do táxi. O que a geometria do táxi fala, tá? Bom, quando a gente fala de a menor distância entre dois pontos é uma reta, a geometria do táxi ela diz que não, tudo bem? Bom, vamos lá. Na geometria do táxi, a menor distância entre dois pontos de um plano não é a sua linha reta, tá? A distância não é medida como um voo de um pássaro, mas como a viagem de um táxi numa cidade. O que significa isso? A gente, em vez de seguir uma linha reta, a gente segue diversos caminhos diferentes, tudo bem? É a mesma coisa que muitos alunos, muitos de vocês fazem para ir para a escola. Em vez de vocês seguirem uma linha reta, vocês vão atravessando cada bairro ou cada quarteirão, né, como se diz, para chegar à escola de vocês. Vocês fazem um caminho, né? E isso que é a geometria do táxi. Bom, então a distância não é medida como o voo de um pássaro, mas como a viagem de um táxi numa cidade, cujas ruas estendem-se vertical e horizontalmente em uma quadra ou malha urbana, que convenientemente pode ser associada ao plano euclidiano. Bom, euclidiano para vocês é a geometria que a gente estuda, tá? Então, a geometria do táxi ela se baseia no seguinte: você tem os lugares e você, em vez de seguir linhas retas para esses lugares, tá? Por exemplo, eu quero ir da minha casa até a cidade de Cabo Frio. Bom, a gente sabe que não é uma linha reta, certo? Então, de carro a gente vai seguir um trajeto que a gente vai ter que fazer curvas, vai ter que virar em outras ruas. Se for de avião, de helicóptero, a gente vai seguir apenas uma linha reta, correto? Então, essa é basicamente a diferença, tá? Bom, na apostila de vocês eu peguei aqui, eu vou resolver a atividade número 1 para vocês entenderem melhor como é que funciona, tá? A atividade número 1 diz: no plano cartesiano abaixo, na verdade ele está do lado, ok? Represente a menor distância entre os pontos A e B, os pontos A e C e os pontos A e D. Então eu tenho esse plano aqui, essa malha, e tenho os pontos A, B, C e D, tá? Então ele quer primeiramente a menor distância entre esses pontos, A e B, A e C, A e D. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, eu abri o meu aplicativo chamado GeoGebra, tá? Tem no telefone de vocês também, se vocês quiserem baixar na Play Store, e transferir essa imagem para cá. Ó. Eu tenho os pontos A, B, C e D, tá? A primeira coisa que ele pede é para representar a menor distância entre os pontos A e B. Eu tenho os pontos A e B aqui, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é traçar a menor distância entre A e B. Tracei uma reta, ok? Então eu tenho aqui a menor distância possível entre A e B, é uma reta. Segunda coisa, ele quer os pontos A e C, tá? A menor distância entre os pontos A e C. Vou voltar aqui e vou escrever a menor distância entre A e C. Então eu tenho uma reta aqui, ó, que me diz os menores pontos entre A e C. E por último, ele quer a menor distância entre os pontos A e D, ok? Então olha aqui, ó. Então a primeira questão a gente resolveu. A e B, A e C, A e D. Eu tenho a menor distância entre esses três pontos, ok? Vamos continuar. Letra B. Desenhe outros possíveis caminhos entre A e D usando somente segmentos horizontais e verticais. Agora responda. Qual desses caminhos que você desenhou representaria a menor distância? Vamos lá. Bom, vou abrir o aplicativo aqui de novo. E ele quer caminhos diferentes, ok? Então, eu vou fazer algumas sugestões aqui, ó. De A até D, eu fiz o seguinte caminho, ó.
eu passei por um ponto E, tá? Subi, passei por um ponto E, e de E eu fui até D, ok? Eu vou deixar aqui a reta aqui entre A e D, o segmento entre A e D, para vocês compararem, tudo bem? Entre A e B, eu tracei esse mesmo caminho, agora a gente vai olhar entre A e C, tudo bem? Eu fiz de A até um ponto G, de um ponto G até um ponto H, e eu cheguei até o C, ó, de A até G, de G até H e de H até C, tudo bem? Depois eu tracei um ponto F e fiz de A até F, passando pelo ponto G, e de F até C, passando de F até C, né? Outro segmento, foi outro caminho possível que eu fiz, ok? Então aqui, ó, eu tenho outro caminho, ok? Então aqui, ó, eu tenho mais um caminho de A até F e de F até C, ok? Então o que eu fiz aqui foi simplesmente traçar caminhos distintos, tá? E vocês podem reparar que se eu olhar de A até D, o meu menor caminho é uma reta, tudo bem? E eu tenho aqui, ó, o outro caminho que eu fiz, o caminho alternativo, de A passando pelo ponto E e do ponto E passando pelo ponto D, ok? Isso é uma outra forma de você fazer o caminho. E ele pergunta, agora responda, qual desses caminhos que você desenhou representaria a menor distância? Então aí é uma resposta pessoal. Vocês vão desenhar os caminhos e vão descrever a menor distância. Mas é um pouco óbvio que a gente tenha que observar que o menor caminho que a gente pode fazer entre dois pontos sempre vai ser uma reta, tá? Tudo bem? Mas vocês vão precisar medir para comprovar isso, tá? Então vocês vão desenhar caminhos distintos e dizer qual desses caminhos que vocês seguiram é o menor. Então, a gente tem a atividade número 2, tá? Que vocês vão resolver. E atividades na página 82 também, tá? São atividades também. O conteúdo é simples, é fácil, tá? É uma visualização bem tranquila, não tem mistério. E uma outra coisa, cada distância aqui, ó, equivale a uma casa numérica. Então, ó, de 0 até 1, de 1 até 2, então vocês vão contando de 1 em 1, ok? Para descobrirem a distância, tá? Então, por hoje é só. Um abraço e fiquem com Deus.